O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 3. É maravilhoso saber que o nosso Senhor não pensa apenas globalmente em sua igreja, como se fosse um rebanho em que todos são iguais. Não. Jesus conhece cada ser individualmente. Ele conhece a você e a mim particularmente. É comovente ler o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Jesus poderia ter dito, diga aos discípulos, como isso teria deixado completamente claro que não esqueceu de seus discípulos. Essa fala aqui de Jesus é quando ele ressuscita e manda o recado ali por Maria, que ele ressuscitou, não voltou para o Pai e que quer uma reunião então com os discípulos. E cita o nome de Pedro, sim, aquele que havia o negado, mas que ele não havia esquecido. Enfim, Jesus poderia ter falado só diga aos discípulos, Pedro estaria incluso, mas aqui nos traz a ideia do quanto ele é um Deus individual, jamais individualista, mas um Deus individual. Ele teria deixado completamente claro se tivesse chamado todos os discípulos, mas ele estava chamando para a intimidade. Ele é um Deus de intimidade. Ele não apenas pensa especialmente em você, mas também trata você de um modo totalmente pessoal, segundo as suas necessidades, características individuais. Como pastor, Deus não simplesmente vai tocando o seu rebanho, mas ele atenta para a posição de cada um. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. É assim que Jesus pensa em você pessoalmente, de acordo com a sua angústia e o seu estado. Uma criança não suporta tanto quanto um adulto. Jesus não nos mistura no mesmo grupo para então dizer, agora vire-se e tratam de me seguir. Não. Muito pelo contrário. Cada um é alvo de uma atenção pessoal. Somente ele sabe exatamente o que se passa no seu íntimo, no seu ser, dentro do seu coração. Onde sua consciência o acusa, onde você se torna solitário, o que mais te amedronta. O texto do livro de Salmo, capítulo 115, versículo 12 diz, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Ele lembra de você e já está te abençoando.